todos, tudo bem com vocês? Hoje então vamos finalizar o estudo sobre o dízimo. E caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, eu peço que o façam, para que vocês possam entender melhor o que vamos explicar aqui. Vamos começar então? Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao 3. O título é O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salem e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Versículo 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salem, que é rei de paz. Como já estudamos no início, esse tudo que Abraão deu não era nada dele, e sim dos reis e de seu sobrinho Ló. A Bíblia não relata que Abraão deu em algum momento dízimo do que ele tinha. No versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. No versículo 4, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Lembrando que Abraão deu o dízimo dos despojos, ou seja, 10% para Melquisedeque. Dos 90% que ele ficou, devolveu para seus respectivos donos, ou seja, ele não ficou com nada. E se você quiser entender melhor sobre o dízimo de Abraão, você deve voltar lá, deve ser o segundo vídeo, se eu não me engano, da série. Aí você vai entender o que eu estou falando. No versículo 5, e os que dentre os filhos de Levi, observe aqui, receberam o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Aqui fica bem claro que os que tinham ordem de receber os dízimos eram o da tribo de Levi. Logo, as igrejas de hoje não deveriam cobrar o dízimo, não é mesmo? Pois não são da tribo de Levi. E o templo em Jerusalém não existe mais, pelo menos por enquanto. Mas, infelizmente, a grande maioria dos pastores e padres ou os religiosos cobram o dízimo. E muitos vão além. Dizem que a sua salvação depende disso. Agora, versículo 6. Mas aquele cuja genealogia não é encontrada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Melquisedeque apontava para Cristo, pois, mesmo não tendo lei de Moisés, e mesmo Melquisedeque não sendo da tribo de Levi, abençoou Abraão. O mesmo aconteceu com Cristo, que mesmo não sendo da tribo de Levi, pois o Messias era da tribo de Judá, tornou-se sacerdote eterno. E é onde a gente encontra essa palavra, em Salmos, capítulo 110, versículo 4. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, apenas um resumo de tudo que já estudamos até aqui, de todos os vídeos que fizemos. O dízimo
foi criado somente para a tribo de Levi, e a devolução dos dízimos era lei para as demais tribos, ou seja, as 11 tribos restantes. Somente a tribo de Levi poderia receber os dízimos, os sacerdotes e levitas, porque o Criador não permitiu que essa tribo, a tribo de Levi, tivesse terra para cultivar e se sustentar. Já as demais tribos, todas elas tiveram herança, ou seja, terra. O Criador falou a Moisés que a herança dessa tribo seria ele mesmo. Então, a herança da tribo de Levi seria o próprio Criador. Por esse motivo, os dízimos, primícias e sacrifícios serviria para sustento deles, da tribo de Levi, e de toda a família. E, inclusive, eles deveriam ajudar as viúvas, órfãos e até estrangeiros que estivessem em dificuldade. Mas o que conseguimos ver nos dias de hoje? Por exemplo, padres, pastores, religiosos, eles são da tribo de Levi? Não são. Isso a gente já entendeu. Portanto, não deveriam receber o dízimo. Nós somos das tribos de Israel? Pode ser que alguns tenham descendência, sim, pode ser. Porém, o templo não existe mais. E por conta disso, a tribo de Levi não está lá para receber os dízimos. Então, ainda que você seja da tribo descendente da tribo de Israel, o templo não está mais lá. A tribo de Levi não está mais lá para receber os dízimos, então você não deve devolver. Você não tem para quem devolver, porque somente eles poderiam receber. Ainda outra questão. Os religiosos de hoje, eles recebem os dízimos, mesmo sem poder receber, se consideram levitas, e desse valor, eles ajudam os órfãos, viúvas e os estrangeiros? Então, eles pegam o valor do dízimo e desse valor, eles ajudam, distribuem aos necessitados? É isso que a gente vê hoje em dia? Responda você mesmo. Muitas igrejas, inclusive, dizem que fazem ações sociais para ajudar os necessitados, mas essa ajuda não sai do bolso da igreja, e sim dos colaboradores, dos obreiros, dos evangelistas, do grupo ali de jovens, enfim, não sai do bolso da igreja. Mas o nome que está lá é o da igreja, ou da suposta igreja, né? Então, eles não pegam desses valores para ajudar, assim como está na lei de Moisés. Então, além de se considerarem levitas que não são da tribo de Levi, ainda eles pegam esse valor e não ajudam. Agora, para finalizar, eu deixo um conselho para vocês. Caso você realmente queira devolver, entre aspas, né, o dízimo, ajude, então, o verdadeiro templo do Criador. Mas qual é o verdadeiro templo do Criador? São as pessoas. Pensa comigo, talvez o seu vizinho não tem nem o que comer, não tem como comprar o material escolar para os seus filhos, por exemplo. Talvez a luz e a água estão para ser cortados, ou já cortaram, pois ele, como pai e chefe de família, encontra-se desempregado e não consegue cumprir com os seus compromissos. Talvez quem está passando dificuldade é a sua própria mãe, o seu pai, os seus irmãos, os seus avós. Mas não falo aqui de pessoas que se aproveitam dos outros para pegar dinheiro, não é isso. Estou falando de pessoas que realmente estão em dificuldade e você pode ajudar. Claro, você deve avaliar cada caso, mas se o seu desejo for de fato ajudar, ele lhe conduzirá para que você seja um instrumento na mão dele.
e ajude com o seu dízimo, entre aspas, as pessoas que realmente precisam. Deixo com vocês algumas reflexões. Atos, capítulo 7, versículo 48. Todavia, o Criador não habita em lugares feitos por mãos humanas, ou seja, ele não habita em templos feitos pelo homem. Esses templos que todo mundo fala, vamos à casa do Senhor, vamos à casa de Deus, buscar a Deus, ele não habita nesses templos. Que fique isso bem claro. E não sou eu que estou falando. Se você não concorda, então você deve brigar com a palavra, não comigo. Continuando, como diz o profeta, o céu é o meu trono, diz Adonai, ou seja, o Criador. Então, o céu é o trono dele e a terra é o meu escabelo. Aí ele pergunta, o Criador pergunta, que tipo de casa vocês edificarão para mim? O Criador perguntando, se o céu é o trono dele, que tipo de casa vocês vão poder construir para mim? Que tipo de lugar vocês conceberiam para o meu descanso? Existe na terra algum lugar onde vocês possam construir para o meu descanso? Se eu descanso os meus pés sobre a terra, então existe algum lugar que vocês possam construir para que eu venha descansar? O Criador perguntando. Não, agora ele vai confirmar. Não fui eu mesmo que fiz todas essas coisas? Ou seja, ele é o Criador de tudo. Ele criou tudo, mas o homem se considera tão melhor que Deus que ele acha que pode construir uma casa para o Senhor habitar aqui na terra. Aí ele pergunta, não fui eu mesmo que fiz todas essas coisas? Agora, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são o templo de Deus? Então, Paulo aqui falando para a igreja de Coríntios não é templo, são pessoas. Era uma cidade chamada Coríntios e Paulo estava lá pregando para aquelas pessoas. Vocês não sabem, vocês quem? A igreja, as pessoas de Coríntios, vocês não sabem que são o templo de Deus? E que o Espírito de Deus vive em vocês? Vocês quem? Aquelas pessoas que estavam reunidas na cidade de Coríntios. Se alguém destruir o templo de Deus, que templo de Deus? Ele acabou de falar. As pessoas que de fato são separadas para o Criador, são a igreja verdadeira, pessoas. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, ou seja, separado, são aquelas pessoas que vivem a prática da Bíblia, que praticam o que está escrito aqui. Essas pessoas são a verdadeira igreja. A igreja não são templos, não são 4 paredes, ok? Porque o templo de Deus é santo, separado, e vocês mesmos são esse templo. Então, o próprio Paulo aqui confirma, o templo são as pessoas. Então, por isso que eu digo, se você quiser ajudar alguém, ajude as pessoas. E agora, para finalizar, vamos em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A observância religiosa que o Criador, Pai, considera pura e irrepreensível é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Agora, o que é observância religiosa? Um cumprimento religioso de uma regra, um costume, uma submissão a uma lei. Então, qual é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades.
Então, essa é a verdadeira religião que você deve praticar. É ajudar o seu próximo quando ele precisa. Então, se quiser de fato ser um religioso, ajude aos necessitados. Finalizamos então por aqui o estudo do dízimo. Quanto às ofertas, se são válidas ou não, cabe outro estudo. Que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.